E aí galera, beleza? Estamos aqui mais uma vez comigo, professor Caio Tavares, numa aulinha de física, e hoje nós vamos resolver a prova do Colégio Naval. Perfeito? Vamos tirar aí todas as suas dúvidas e vamos embora. Aqui galera, então, resoluçãozinha da provinha do Colégio Naval, perfeito? Aconteceu aí há poucos dias, né? Foi nessa semana. Vamos atacar comigo, professor Caio Tavares. Começamos aqui, tá bom, galera? Vamos resolver a provinha amarela, tá? Que foi a cor, né, da prova, e a parte de física aconteceu ali no segundo dia. Vamos resolver as questões, vejam, 39, que foi de eletromagnetismo, 40 falou ali sobre mecânica, 41 versou sobre dinâmica ali, forças e tal, 42 foi uma mistura de mecânica hidrostática e termologia, 43 ondas, e 44 cinemática. Beleza, continuando, né, vamos começar aí na questãozinha de número 39. Galera, em 1820, o físico dinamarquês Ørsted montou um experimento que consistia em um circuito elétrico simples, constituído por uma bateria, fios de cobre e uma chave que permitia a ele abrir ou fechar o circuito. Perfeito. Tendo colocado próximo a um trecho retilíneo do circuito algumas bússolas, notou que, ao fechar o circuito, as bússolas ali colocadas sofreram uma deflexão, o que permitiu a ele concluir que, turma, essa experiência, né, desse físico é muito conhecida, eu coloquei aqui no próximo slide como que ela foi, né, como que ela aconteceu, o que ele fez. O Ørsted, ele fez um circuitozinho parecido com esse, tá bom? Ele pegou aqui, ó, uma fonte, né? Ele pegou pilhas, uma chavezinha, tá? Que abre e fecha esse circuito, colocou uma lâmpada em série, né? Os fios, perfeito, e aqui a gente tem a bússola, e a gente verifica, olha, que a agulha da bússola, vocês estão conseguindo visualizar? Ela tá ali, ó, paralela, tá? À direção, tá? Do fio. E quando ele fechava a chavezinha, aqui CH, né, fechava a chave nesse desenho C, né, geralmente nas questões a gente coloca CH, mas aqui é só o C. Quando ele fechava o circuito, a corrente elétrica passava, né, por todo o seu percurso, a luz ali, puff, acendia, e a gente verificava que a agulha da bússola, olha aqui que legal, sofria uma deflexão. Tá? Quando ele ligava aquela chave, a bússola, puff, ia para um lado. Algo que ele verificou também foi que, se a gente invertesse os polos, tá, dessas pilhas, colocando, né, fazendo com que a corrente circundasse esse percurso num caminho inverso, a corrente, né, estaria indo num caminho inverso, a gente percebe que essa agulha se deflexiona para o lado oposto. Entenderam o que acontece? Então, se a gente colocar o sistema, né, o circuito de um jeito, a agulha se deflexiona para um lado. Quando, digamos que ela vai para a esquerda, quando a gente inverte aqui o sentido, né, desses polos, a corrente vai para o sentido oposto, a agulha se deslocava para o outro lado. Bem interessante, né? Onde a gente verifica, turma, que através da corrente elétrica a gente está gerando um campo magnético. Porque para que essa bússola sofra uma deflexão, né, tem que ter um campo magnético ali presente. Não é isso que a bússola faz, né? Ela indica a direção, né? Nesse caso, tendo ela uma demarcação sentido também do campo magnético. Não é isso? Fala responde. Show de bola, isso daí. Logo, a questão correta para essa questão, turma, vai ser a de letra, deixa eu ver, ao quebrar o ímã em pedacinhos. Não, nem falei disso daí, que é um princípio muito legal, tá? Que é chamado de inseparabilidade dos polos magnéticos, mas ela não versa sobre isso. Letra B, o elétron apresenta carga negativa, não versa também sobre isso, não falei em nenhum momento sobre isso, falei? Não, né? Então, a Terra apresenta polos magnéticos norte e sul, apresenta, perfeito, mas essa experiência não diz nada sobre isso. Opa, letra D, olha lá que legal, corrente elétrica gera campo magnético, é essa a resposta correta, foi? Então, 39, letra D, a corrente elétrica gera campo magnético. Toda vez que a gente tem, né, uma corrente elétrica circundando o local, naquele local existe também um campo magnético. Bacana? Corrente elétrica gera campo elétrico? Gera, mas essa experiência ali de Ørsted não fala nada sobre isso. Na verdade, ela não gera, ela já possui, né, o próprio campo magnético. Cada elétronzinho ou próton tem o seu campo magnético ali intrínseco. Perfeito. Turma, dando continuidade, questãozinha de número 40. Vem comigo. Em relação a alguns conceitos fundamentais em física, assinale a opção correta. Perfeito. É possível somar vetorialmente velocidade e aceleração? Essa daí é muito legal, tá? Vou pular essa alternativa, a gente vai para a próxima e já a gente já volta nela. Turma, próxima.
as grandezas físicas, intensidade de corrente elétrica e pressão são vetoriais? Não, né, turma? A corrente elétrica é escalar, né, que ela nos informa a quantidade de carga elétrica que passa num ponto em função do tempo, é puramente escalar, e pressão também é escalar. Ela é a divisão, né, da força sobre a área. Apesar de força ser vetorial, a área ela é um escalar e essa divisão vai nos resultar em algo escalar também, apenas o número a identifica, tá? A gente não precisa saber de direção e sentido, tá? Da corrente nem da pressão, tá bom? Não é dizer que a gente não quer saber. Da corrente a gente até às vezes, né, é bom saber, na questão anterior ainda falei, mas ela é uma grandeza escalar, tá bom? Perfeito, continuidade. Os satélites se mantêm em órbita em torno da Terra porque se encontram além do campo gravitacional. Não, galera, tem uma aulinha minha aí de gravitação universal, eu falo bastante sobre isso, procura aí no curso, no canal, enfim, eu não sei onde você está assistindo essa aula, mas eu já fiz uma aula de gravitação universal, a gente sabe que isso não é verdade, tá? O satélite está circundando o nosso planeta, qualquer satélite, devido ao campo gravitacional do nosso planeta. Se for um outro planeta, é devido ao campo gravitacional daquele outro planeta, né? Perfeito. Próxima. Inércia é a força que mantém os corpos em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme. O cara desatento, o cara que não assiste a minha aula, vai marcar essa daí, né? Porque, de fato, a primeira lei de Newton, que versa ali sobre a inércia, fala que na ausência de forças, tá? Ou quando a força resultante der como resultado nulo, né? Der como resultado zero, um corpo estará em movimento retilíneo uniforme ou em repouso, né, galera? Essa que é a primeira lei de Newton. O carinha, sabendo disso mais ou menos, vai lá desatentamente e marca a alternativa D. Só que, turma, não é essa. Tá? Por isso que eu pulei a A, tá? Porque o cara, aquele que até estuda um pouquinho mais, vai ficar em dúvida na A e na D, ou então, enfim, pode até achar que a A já está errada, mas a correta dessa é a e já vou falar sobre ela. Turma, continuando na D. A inércia, ela não é uma força, a questão está errada por conta disso. Tá? Ela, de fato, né, o corpo, na ausência de forças, fica em repouso ou em movimento retilíneo uniforme devido ao princípio da inércia, e não a força chamada inércia. Entenderam? Sacanagem essa pegadinha, entre aspas, que eles colocaram aí, né? Mas, enfim, essa não é a alternativa correta, tá? Letra E. A força de atrito que age em um corpo não apresenta sentido contrário ao do movimento negativo, turma. A gente só consegue caminhar, andar devido ao atrito. A gente empurra, né, o chão para um lado, por exemplo, para trás, né, e ele, devido à força de atrito, nos impulsiona para frente, tá? Já tive aí algumas aulinhas também de atrito, o carinha que viu já sabe que essa não é a correta. E a A, galera, voltando nela com mais calma e elegância. Turma, a aceleração, ela é a variação da velocidade no tempo, né? Então a gente vai ter um vetorzinho aceleração, por exemplo, direcionado para cá. A gente tem a aceleração de um certo movimento, que é a variação da velocidade no tempo. Digamos que a gente tem um outro movimento, onde a gente tem um carinha que tem uma velocidade para lá, digamos, constante. Tá? Mas esse carinha está numa velocidade constante, ele tem um vetor direcionado para lá. Então a gente vai ter um vetor para cá, e em um outro movimento nós vamos ter um outro móvel que se desloca com uma aceleração para lá. Então ele vai ter uma aceleração, né, vetorial direcionada para cá, enquanto o carinha tem uma velocidade para cá. Temos dois vetores, turmas. A gente conseguiria, se fosse o caso, somar esses dois vetores, unindo aqui, por exemplo, eles pela origem, né, aplicando ali a regra do paralelogramo, nós conseguiríamos somar, tá, dois vetores, que nesse caso seriam os vetores aceleração e velocidade. Entenderam a pegadinha da questão? Tá? Então a correta seria essa daí. É possível somar vetorialmente velocidade e aceleração. Tá? É uma questão que eu confesso bem difícil, tá, para esse concurso. Show de bola? Perfeito. Continuando. Questãozinha 41. Galera, a gente tem aqui uma figura onde a gente tem a normal, força-peso e uma força atuando aqui no bloquinho. Já observei. Vamos à leitura do enunciado. Aplica-se uma força F de intensidade constante 10 newtons, perfeito, sempre na mesma direção e sentido sobre um corpo. Inicialmente em repouso, então a velocidade inicial desse cara vale quanto? Fala zero. Zero, turma boa, perfeito. Em repouso, de massa 2 kg. Localizado sobre uma superfície horizontal e sem atrito. Então não tem força dissipativa, não há atrito, legal. Sabendo-se que além da força mencionada, essa daqui, atuam sobre o corpo somente o seu peso e a normal, calcule em metros
o deslocamento escalar sofrido pelo corpo ao final de um intervalo de tempo de 4 segundos de aplicação da referida força. E assinale a opção correta, né, de quanto ele vai ali se deslocar. Perfeito. Considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e o corpo é um ponto material. Beleza, suas dimensões não são levadas em consideração. Turma, normal e peso estão em sentidos contrários. Eu sei que esse objeto, né, está implicitamente, escrito na questão, ele apenas vai se deslocar para a direita. Se ele se desloca para a direita, ele não tem movimento que é vertical. Se ele não tem movimento vertical, as forças na vertical elas têm que se anular. Logo, a normal fica sendo igual ao peso. Se a gente tiver, o carinha tem 2 kg, então, numa gravidade de 10 metros por segundo, ele possui uma força-peso para baixo de valor igual a 2 vezes 10, 20 newtons. Se ele não desce, então tem que ter alguma força cancelando essa força-peso, né, direcionada no sentido contrário, nesse caso para cima, que é a normal. Então a normal também vale 20 newtons, tá bom? Então a gente tem 20 newtons para baixo, 20 newtons para cima. Essas duas se cancelam e o carinha não possui movimento na vertical, tá bom? Se porventura ele viesse a perguntar. Bacana. Continuando. Aqui está a resolução, turma, tá? Dessa questãozinha, onde a gente tem um desenho, vejam que eu desenho muito bem, tá? Massa de 2 kg, gravidade, velocidade inicial, olha, coloquei aqui 0, tá? O carinha vai se deslocar daqui até aqui, num tempo de 4 segundos, num ΔS que eu quero saber quanto vale. A segunda lei de Newton fala que a força resultante, acorda aí, levanta a cabeça, é dado pela multiplicação da massa vezes a aceleração. A força ele deu 10. A massa ele deu 2, descobri a aceleração, tá bom? Esse 2 vem para cá dividindo, 10 dividido por 2 nos fornece 5 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo, dando continuidade. Professor, ele quer saber o espaço, como é que eu acho o espaço? Calma, elegância. Turma, achei a aceleração? Olha a equação horária da posição. Não é aquela que fala que a posição final é a posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração, que multiplica o tempo ao quadrado sobre 2, é a equação que eu chamo de Sandrinha. Sandrinha, só você tem aquilo tudo ao quadrado dividido por nós dois. Existem algumas outras frases que eu falo em sala de aula, algumas envolvendo palavras um pouquinho chulas que eu não posso falar aqui, tá bom? Senão no vídeo vai ser proibido, mas quem tem aula comigo presencial as escuta e consegue até decorar com uma forma um pouquinho mais engraçada, né? Porque aluno é assim, só faz conta se for dinheiro e só decora a forma se tiver putaria, né? Enfim, mas continuando. Se eu passar esse S0 para o outro lado, a gente vai ficar S menos S0, entenderam? E S menos S0 é o nosso ΔS, é a variação do espaço, que é o que ele quer achar. Perfeito. Continuando. Então, ΔS vai ser V0T mais meio de AT2. Só que o V0 vale 0, né, galera? Se o V0 vale 0, esse carinha vai para o espaço, né, porque 0 vezes tempo dá 0, e a equação se transforma em ΔS igual a meio de AT2. Bacana. O ΔS é o que eu quero achar, meio é da equação, o A acabei de achar e o tempo ele deu. 4 segundos. Então 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 5 que dá 80. 80 por 2, 40. Olha que molezinha, turma. Então o gabarito dessa questão é a letra C, Charlie. Bacana? Dúvidas? Não, né? Não tem por que ter dúvida, né? Questãozinha molezinha. Quem assistiu minhas aulas, gabaritou. Continuando, questãozinha de número 42. Em relação aos conceitos de mecânica, hidrostática e termologia, assinale a opção correta. Galera, na letra A tem uns mosquitinhos aqui de luz, só apagar, com licença, perdão, vamos lá, continuando. Letra A. A transferência de calor por condução e convecção é possível através do vácuo. Galera, a irradiação é a terceira forma, né, de passagem de calor de um corpo para o outro. A gente tem a condução, a convecção e a irradiação. A irradiação, eu ia fazer um movimento um pouquinho não muito legal em vídeo, mas em sala de aula eu acabo fazendo, né? Ela é a única que acontece, tá, no vácuo. Tá? A condução acontece molécula a molécula. Esse calor vai passando de molécula a molécula. Não há movimentação de matéria. A convecção, há movimentação de matéria, são massas de ar, por exemplo, que sobem ou descem, enfim. Ela não acontece também no vácuo. Já a irradiação, que se desloca através de ondas eletromagnéticas, ela sim passa no vácuo, tá bom? Entenderam? Logo, essa questãozinha está errada, tá?
porque não conseguimos fazer isso com a condução e a convecção. Letra B. Quando uma pessoa toca com o dedo em um bloco de gelo, o frio flui do gelo para a pessoa. Pô, galera, quem assistiu minha aula sabe, impossível, tá ok? Naturalmente, no universo, tem até uma lei da termodinâmica, né? Quem assistiu minha aula sabe. Naturalmente, o calor passa do corpo mais quente para o corpo menos quente, né? O mais quente cede calor para o menos quente. Aí esse cara ganha calor, esse cara perde calor. É claro que o mais quente tem uma temperatura maior que esse carinha, né? Até que se atinja o equilíbrio térmico, né? Então, naturalmente, o calor passa do mais quente para o menos quente. E nunca, naturalmente, vai o menos quente ceder para esse daqui, fazendo com que esse fique menos quente ainda e esse mais quente. Naturalmente, isso não ocorre, tá? Não estou dizendo que isso é impossível. Isso é possível, mas a gente precisa de energia. Tá? Um exemplo, tá, de uma máquina que é possível, né, que ela faz isso, são as máquinas o quê? Frigoríficas, né? Elas fazem com que o objeto menos quente fique menos quente ainda e manda energia para o ambiente, fazendo com que o ambiente se torne mais quente. Mas para isso a gente precisa da luz, né? O exemplo, a energia elétrica. Tá? É impossível isso acontecer no universo naturalmente. Tá? É sempre o quê? O mais quente cedendo para o menos quente até que se atinja o equilíbrio. Fala aí você, térmico. Show de bola. Charlie agora, vamos embora. Autocar é uma porta de madeira e em sua maçaneta, então o cara tocou, perfeito. De metal, tá? Uma pessoa nota diferentes sensações térmicas. Por exemplo, que a maçaneta está mais fria do que a porta. Turma, negativa. Ali, ambas estão na mesma temperatura. A gente tem ali já o equilíbrio térmico. Mas devido ao calor específico delas serem diferentes, tá? A gente vai perder calor mais rapidamente na maçaneta em relação à porta. Se a gente perde calor, a gente sempre tem aquela sensação de gelado, né? Por isso que a gente, sempre que toca objetos, por exemplo, de metal, né, a gente tem aquela sensação de, entre aspas, frio, né? Frio não existe na física, existe a perda de calor. Mas aquela sensaçãozinha de gelado, tá? Então também não é essa. Letra D, delta, vamos embora. A energia potencial gravitacional depende da escolha do referencial adotado, lógico. A energia potencial gravitacional é dada pela massa, gravidade e altura, né? Então, dependendo de se eu botar esse ponto como referência, e aqui está o objeto, aqui está a minha altura. Se, por exemplo, eu pegar um ponto de referência mais baixo, não aumentou a altura. Então vai tudo depender do meu ponto de referência. Perfeito, é essa a correta. E o módulo do empuxo exercido por um líquido sobre um corpo totalmente submerso nesse líquido é sempre igual ao módulo do peso do corpo. Isso aí fala sobre, né, o teorema de Arquimedes, né, o empuxo, o eureka, enfim. Turma, o empuxo, ele representa, né, somatório de todas as forças que um líquido, tá, ocasiona ali ocasiona no objeto, e ele é igual ao peso do fluido deslocado. Tá? Quando a gente coloca um objeto num fluido, aquele fluido tem que sair para o objeto, né, tomar aquela posição. Aquele fluido que se deslocou, que saiu, ele tem uma massa e vai ter um peso. Né? Esse peso, né, a intensidade daquela força-peso é o equivalente ao empuxo. Tá bom? Então não é essa também. Eu acho que eu fiz essa daqui, eu coloquei aqui, olha só, para ajudar vocês, tá? A, apenas a irradiação, né, como eu já tinha mencionado. A B, tá errado, esse é de errado, tá? O calor passa do mais quente para o menos quente, naturalmente. A C, tá errado, eles estão as mesmas temperaturas. A D é certa, tá? Porque depende de fato do referencial. E a E tá errada, que é igual ao peso do líquido deslocado, que seria fluido. Mas enfim, continuando, turma, acorda aí, não dorme não, hein? Questãozinha 43. Uma onda se propaga, tal que seu comprimento é 10 metros, perfeito. E a sua velocidade é de 5 Hz. Calcule, respectivamente, a velocidade de propagação da onda no material e seu período de oscilação. E assinale a opção correta. A gente tem aqui, turma, molezinha, mamão com açúcar, muito fácil. Olha só, a questãozinha 43. Ele disse que o lambda, né, que é o comprimento de onda, vale 10 metros. A frequência, dada em Hertz, 5, show. Frequência e Hertz, frequência, galera, é o número de oscilações no tempo. Hertz quer dizer rotações por segundo. Então isso quer dizer que a cada 1 segundo, o carinha dá 5 voltas, né? Então a gente vai ter 5
ondas, tá bom? E a cada 1 segundo. Perfeito. A gente sabe que a frequência é o inverso do período, né? Se a frequência é o inverso do período e ele dá a frequência, a gente acha período, que é o que ele quer saber. Olha só como é fácil, turma, mamão com açúcar. Quem assistiu essa aula aí de frequência de ondas, pô, tirou de letra. Frequência 5, 1 sobre o período. Período, então, trocando esses dois carinhas de lugar, vai ser o quê? 1/5. E 1/5 é o quê, galera? Pega R$1 e divide para 5 irmãos. Tá vendo como você conseguiu fazer a conta? O aluno só faz conta se envolver dinheiro. R$1 para 5 irmãos, 20 centavos para cada um. Então, 1/5 é 0,2 segundos, tá? Esse é o período. Isso quer dizer que uma onda demora 20 segundos, né? 0,2, perdão, segundos, tá? Para acontecer, tá bom? Perfeito. Aí quer saber a velocidade e o período. O período já achamos. Velocidade, galera, tem aquela equaçãozinha, né? Vem lamber ferida, né? V igual lambda F. Enfim, tem uma que envolve aí Vivi, mas não posso falar. Eu disse que eu não falaria mais sobre isso nos meus vídeos. Mas enfim, a velocidade é o comprimento de onda vezes a sua frequência, onde a velocidade é o comprimento de onda 10, né, que ele deu 10, vezes a frequência, que ele deu 5. 10 vezes 5, 50. Como isso daqui está em metro? Isso daqui é 1 sobre segundo, tá bom? A frequência, galera, rotações por segundo. O segundo está no denominador. Então é metro desse carinha, tá? Dividido por, olha aqui, segundo. Metro por segundo vai ser a unidade da velocidade. Pegaram o bizu? Show de bola. Qual é dessa daqui? É essa, né? A D, né? 50 e 0,20. Deixa eu ver. Isso aí, 50 e 0,20. Perfeito. Turma, última questão, uma questão bem interessante, tá? Bem legalzinha. Questão de número 44. Vamos embora. Considere 2 navios de guerra, uma corveta e uma fragata, navegando paralelamente e no mesmo sentido em um trecho retilíneo. Então tá aqui o desenhozinho delas, ó. Vou tentar dar um zoom aqui, não consegui. Enfim, bola para frente. Sabendo que a corveta apresenta comprimento de 100 metros e se locomove em movimento uniforme com velocidade escalar média de 20 metros por segundo, e a fragata apresenta comprimento de 130 metros e se locomove também em movimento uniforme, mas com uma velocidade escalar média de 10 metros por segundo, calcule em segundos o intervalo de tempo necessário para que a corveta ultrapasse a fragata, a partir do momento em que a frente da corveta estiver posicionada exatamente ao lado da traseira da fragata e, ao final da ultrapassagem, quando a traseira da corveta estiver posicionada exatamente ao lado da frente da fragata. O cara que quer ler isso daí já começa a se embolar. Ai, meu Deus do céu, física é difícil, isso é difícil. Turma, calma e elegância, vem comigo. Vamos assinalar a opção correta na tranquilidade. Olha só, fiz aqui esse desenhozinho. Vejam que eu desenho muito, olha só, aí a gente tem a fragata, a corveta e tal, vejam, meu barco é excepcional, né? Ele fala que um tem 130 metros e está a 10 metros por segundo. O outro possui 100 metros e está a 20 metros por segundo. Galera, o mosquitinho que eu matei viveu aqui, eu matei de novo, desculpa, tá? Mais uma vez, agora ele morreu de vez, vambora. Olha só, é professor de física, é doido, né? Turma, quando um carinha começa a ultrapassar o outro, é nesse exato momento, quando a frente desse tá no finalzinho desse daqui. Bacana? E esse cara termina, ele tem uma velocidade maior, né? Então ele vai ultrapassar. Ele vai terminar a sua ultrapassagem dessa forma, né? Quando a última, né? Geralmente essa questão é de trem, né? O último vagão, mas aqui quando a última extremidade dele lá passar pela frente do outro. Bacana? Perfeito. Aí ele termina a sua ultrapassagem. Só que como um carinha está a 20 metros por segundo, o outro a 10, para essa questão ficar mais fácil, a gente vai imaginar, vocês concordam que esse cara se aproxima desse daqui numa velocidade de aproximação igual a 10 metros por segundo, não é? Se esse daqui, por exemplo, estivesse parado com uma velocidade igual a 0, esse daqui não ia se aproximar, né, não ia começar a ultrapassar ele com uma velocidade de 10 metros por segundo, não é isso que iria acontecer? E a gente não teria esse esquema aqui agora? Teríamos, né? Bem tranquilo. Nós já fizemos, né, inúmeras questões quanto a isso. Então é isso que a gente vai fazer, trabalhar com a velocidade, o quê? Relativa. Então a gente vai imaginar esse carinha parado, tá? E o outro com a 10 metros por segundo. Ele vai começar a sua travessia, né? A sua ultrapassagem, perdão, aqui, e vai terminar nesse ponto. Então ele vai precisar percorrer, olha, todo o comprimento desse cara, que é de 130 metros, mais o seu próprio comprimento, que vale 100. Então ele vai precisar percorrer um ΔS de 230 metros
numa velocidade de 10 metros por segundo, quero saber quanto tempo isso vai demorar. Aí a questão ficou fácil, né? Porque eu sei que a velocidade é o espaço sobre o tempo. A velocidade ele deu 10. O espaço a gente acabou de verificar 230. Achei o tempo. Turma, molezinha, mamão com açúcar, olha só. Troca esses dois de lugar. ΔT é 230 por 10 e o tempo para essa ultrapassagem de 23 segundos. Bacana, turma boa. Bem light, né? Suave. Dúvidas? Não, né? Molezinha. Então, galera, é isso. Essa foi a resolução, tá? Da provinha do Colégio Naval. Espero que tenham gostado. Dependendo de onde vocês estiverem assistindo esse vídeo, deem um like, compartilhem, enfim. Bola pra frente, ajuda, tá, esse conhecimento a chegar a todas as outras pessoas também, para me animar mais, né? E que eu faça, né, cada vez mais vídeos para sua aprovação. Perfeito? É isso aí. Grande abraço e valeu!